Eu estava ontem pela rede social e eu vi uma publicação, né, do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e ele fazendo uma crítica às alterações na lei de improbidade administrativa que está acontecendo pelo Congresso Nacional. Essa lei ela já foi aprovada, a alteração ela já foi aprovada na Câmara dos Deputados e ela segue agora para aprovação do Senado Federal. Só para a gente entender um pouquinho o que é improbidade administrativa. É um crime contra a probidade. O que é a probidade? A probidade é uma ação correta. Né? Uma pessoa proba é uma pessoa correta, é uma pessoa que executa as suas ações de acordo com aquilo que a lei determina. Então, quando a gente diz que há uma ação improba, que alguém cometeu improbidade, quer dizer que alguém desrespeitou a lei, que alguém cometeu um crime, que alguém pode eventualmente ter praticado um dano contra o poder público, ou seja, ele agiu da maneira como não deveria, né? Isso aí geralmente incide contra servidores públicos, agentes políticos e empresas que contratam ou são beneficiadas pelo poder público. Essa lei é uma lei antiga, da década de 1990, e ela está passando por um processo de revisão. E eu falo assim que colocando e vendo ali os argumentos do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, quando ele diz que está se aprovando uma lei de impunidade, está se destruindo a lei de improbidade, eu discordo completamente do senhor Sérgio Moro. Né? Eu acredito que talvez pela ação dele enquanto representante da Justiça, ele não conviveu, e quando conviveu como ministro foi por um período muito pouco dentro da administração pública de fato. E o que a lei de improbidade traz hoje é o seguinte: o crime e o erro são considerados com o mesmo peso, ou seja, se a pessoa praticou algo com culpa ou com dolo, o dolo é quando ele teve intenção, quando ele quis fazer e ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, ele quis fazer para levar vantagem, para desviar dinheiro, para beneficiar alguém, isso é dolo, comprovado ali pelas suas ações. A culpa são os erros que podem acontecer. A administração pública é composta por seres humanos, por pessoas. E o que é mais grave ainda, quando alguém está à frente da gestão, o prefeito, um secretário, um procurador, o procurador nem tanto que o advogado tem uma certa isenção desse processo, né? Eles conseguiram aí no decorrer do tempo colocar, né, que o posicionamento deles é simplesmente opinativo e não determina as ações do agente político. Mas há uma responsabilização daqueles que estão à frente da administração. Então, ou seja, uma pessoa cometeu um erro lá, que ocasionou o entendimento que aquilo ali não foi da maneira devida, conforme a administração estabelecia. O prefeito vai responder por isso, mesmo sem saber que eventualmente aquilo está acontecendo. Nossa, mas como que um prefeito não sabe o que está acontecendo? Isso é um absurdo. E eu falo para vocês que, tendo tido a oportunidade de estar prefeito de um município de 40 mil habitantes, eu falo para vocês que é humanamente impossível um prefeito saber de tudo que acontece em todos os setores da administração. São mais de 1000 funcionários. São diversos setores ali no dia a dia. E o erro de um desses funcionários pode acarretar a responsabilização de quem está administrando a cidade, quem é o prefeito. Então é uma situação muito séria tudo isso que a gente viu no decorrer dos anos. A gente viu muito bandidos ficar isento porque não tinha as provas contra ele do ato que ele fez ali irregular, ou talvez nem teve denúncia, foi acobertado por outras estruturas, e a gente viu muitas pessoas honestas que por erros de um terceiro foram condenadas, tiveram seus bens bloqueados e acabaram perdendo aí a possibilidade de atuar na vida pública, não por um ato de corrupção, mas por erros. Então eu sempre falei isso, nós precisamos ter uma legislação que separe crime de erro, porque senão a situação fica muito grave, porque aí depende do juiz que vai julgar o caso. Se ele entender que deva ser ameno por ser um erro, tudo bem. Se ele não entender, ele pode usar a mesma medida do que para alguém que cometeu um crime. Então é uma situação muito séria. A legislação ela está avançando nesse sentido justamente
para que o agente político e o grande prejudicado em todo esse processo são prefeitos, são vereadores, são os agentes públicos municipais, que eles são mais vulneráveis, com certeza, à ação, eles são menos protegidos e eles são acessados mais fácil, né, pela justiça. Então, a lei de improbidade raramente atinge um deputado, um governador, um presidente da república. Ela vai ser utilizada nessas questões de culpa, principalmente se o promotor não gostar do prefeito, principalmente se o promotor não gostar de um secretário e ele quiser procurar ali os erros que existem no dia a dia de uma administração. Com certeza ele vai enquadrar esse agente político e ele vai causar um grande dano e um grande prejuízo. Por isso que a lei ela precisa separar, né? Não existe erro médico. Qual profissão que as pessoas não cometem erro? Agora, por que com o agente político tem que ser uma situação que ele é colocado no mesmo balaio daquele que foi desonesto, que roubou, que cometeu um crime, né? Então o médico às vezes está fazendo uma cirurgia e dentro ali acontece um erro e a pessoa vem a óbito, né? Então se ele for condenado por homicídio, assim como alguém que pegou um revólver e saiu da casa dele para matar, é uma situação complexa, né? Então por isso existe uma descriminalização, né, do que é culpa, do que é dolo, ou seja, o que é crime, o que é erro. E é isso que está sendo feito na lei de improbidade administrativa. Então pode ser que nós vamos ver nos próximos dias aí uma campanha dizendo que está se aprovando a lei da impunidade, que é um absurdo, mas isso não condiz com a realidade. A lei que está para ser votada no Senado hoje, ela faz justiça. Ela passa a ser mais rigorosa para as pessoas que cometerem crimes com intenção de cometê-los e ela trata dos erros administrativos. Eu acho que quando tem erro também tem que ter sanção, tem que ter uma multa, tem que ter uma responsabilização administrativa, mas não ser colocado isso na esteira de um crime onde o agente político tenha tamanho prejuízo, né? Então isso a gente com certeza precisa ter, né, essa mudança, e essa mudança ela é uma proposta muito adequada, né, que está sendo feita aí nesse momento e tramitando no nosso Congresso, no nosso Senado Federal. Gostou do nosso vídeo? Nos siga em nossas redes sociais e compartilhe o vídeo com seus amigos.